Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha, além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Boa noite a todos. Declaro abertos os trabalhos da presente sessão ordinária. Dada a verificação do quórum, informo a presença de 15 vereadores nesta sessão do dia 17 de fevereiro de 2025. Quero saudar a todos que aqui nos acompanham, os grupos de câmbio do bairro Monte Pascoal, do bairro Medianeira, também do Centro de Convivências. Quero saudar o Jairo, em teu nome saudar os demais que nos prestigiam. TV Serra, obrigado também por transmitir e nos levar até os lares dos nossos telespectadores. Solicito ao vereador Davi André de Almeida, primeiro secretário, para que proceda a leitura do expediente. Boa noite a todos. Declaro abertos os trabalhos da presente sessão ordinária. Dada a verificação do quórum, informo a presença de 15 vereadores nesta sessão do dia 24 de fevereiro de 2025. Solicito ao vereador Davi André de Almeida, primeiro secretário, para que proceda a leitura do expediente da secretaria. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadores. Quero cumprimentar as pessoas que estão conosco, a imprensa, os demais que estão nos seus lares nos acompanhando. Expediente do dia 24/2/2025. Pedido de providências do vereador Juliano Balgarten. Número 50/2025. Do vereador Juliano Balgarten, solicita serviços de roçada por meio-fio, notificação de limpeza de terrenos de terceiros, capina e parada de ônibus e limpeza de containers. Número 51, solicitação de recuo de faixa de segurança, bem como colocação de gradis na rua Pedro Antonello, esquina com Jacomina Veronese e esquina com Aquiles Bonfante. Número 52/2025, solicita a implantação de redutor de velocidade na rua Jerônimo Francischini. Número 53/2025, solicita a implantação de semáforos na esquina da rua Rui Barbosa com Independência. Número 54/2025, solicita a colocação de tachões na divisa central da pista da rua Wilson Tartarotti. Número 55/2025, do vereador Roque Cervenini, solicita a retirada de alambrado em passeio público na rua Padre Dionísio Maxinani. Esse é o sobrenome. Número 56/2025, do vereador Roque Cervenini, manutenção e reparos do asfalto na estrada Salto Ventoso. Pedido de informação. Número 15/2025, do vereador Juliano Balgarten, solicita informações quanto à execução da Lei Municipal número 4.862 de 2023. Número 16/2025, do vereador Juliano Balgarten, solicita informações quanto à obra da pista de caminhada para Caravaggio. Número 17/2025, do vereador Roque Cervenini, solicita informações quanto à aplicação dos recursos provenientes da Lei Municipal número 4.937. Resposta aos pedidos de informação número 4 e 5 de 2025, ofício número 25/2025 da Secretaria Municipal de Gestão e Governo, encaminhado o projeto de lei do Executivo número 7/2025. Encaminha ao Executivo Municipal indicação de projetos de lei número 03 e 04, de autoria do vereador Juliano Baumgarten. Seria isso, senhor presidente. Obrigado, vereador Davi. Quero saudar a todos que aqui nos acompanham, fazer uma saudação especial ao Starsax, da Polícia Rodoviária Estadual, ao Borja, também o colega que nos prestigia, Enio, o pessoal do Novo, Benac, o Diogo da Iluminação, TV Serra, que nos leva até os lares da nossa comunidade.
Muito obrigado pela presença e atenção de cada um. Passamos ao espaço destinado ao grande expediente. Convido o Partido Democrático Brasileiro, MDB, para que faça uso da tribuna. Fará uso da tribuna o vereador Silonei Monteiro. Boa noite a todos. Presidente, meus colegas vereadores, Benáquio, Evanir, Emília, meu vizinho Jairo Borgesan, imprensa e todos aqui presentes. O esporte farroupilhense segue forte por meio do Departamento de Esporte, mantendo sua excelência. No sábado e ontem estive presente, acompanhando as finais da 43ª edição do torneio Ângelo Venzon Neto, Antônio Minella, juntamente com os representantes do Poder Público, como a secretária de Turismo, Cultura, Esporte e Juventude, Marli Bortolini, e a técnica desportiva da rede, Luciana Bortolanza, que hoje comanda o departamento, e ao nosso colega, vereador Argídio Schmidt. Isso demonstra o compromisso do poder público com o esporte. O torneio encerrou-se com sucesso e gostaria aqui de agradecer ao Roberto Minella e sua equipe pelo alto nível de organização. Ainda continuando a falar de esporte, ao qual é a pauta que estou levando até a tribuna e para conhecimento de todos, Farroupilha atingiu seu auge do esporte em 2024, com um volume de investimento nunca visto antes. Levantei alguns dados sobre os investimentos dos últimos anos. Em 2018, o Poder Público investiu no esporte 145 mil. Em 2019, 121 mil. Em 2020, 156 mil. Em 2021, 176 mil. Em 2022, 3.574.000. Em 2023, 1.670.000. Então, cabe ao meu ver, vereadores, comunidade e a todos que estão acompanhando, o município de Farroupilha buscou fomentar e incentivar o esporte em nosso município. Hoje, a maioria dos bairros conta com academias ao ar livre. Havia projeto para colocar um professor de educação física nesses espaços, para ministrar aula aos público frequentador, e vamos conversar com a secretária para dar sequência a essa iniciativa. Além disso, houve um investimento nas áreas esportivas nos bairros, com a construção de até 2 quadras de areia em alguns locais, bem como uma nova quadra de basquete 3x3, que tem sido amplamente utilizada. Na semana passada, as escolinhas do Departamento de Esporte e Juventude retomaram com suas atividades após as férias, mantendo a tradição do retorno uma semana após o início das aulas escolares. Em 2024, cerca de 600 alunos estavam matriculados em diversas modalidades, como futsal, voleibol, que contava com mais de 200 alunos, basquete, ginástica artística, handebol, atletismo e tênis de mesa. Ainda uma lista de espera de algumas modalidades. Farroupilha é um dos poucos municípios que oferece transporte gratuito para os alunos das escolinhas, para que as nossas crianças e adolescentes possam treinar e praticar modalidades específicas, e com muito mérito dos professores. Em 2023 e 2024, se destacaram em competições estaduais, trazendo títulos para o município. O modelo esportivo tem sido referência para outros municípios. Agora, em março, começam os Jogos Estudantis, que nos últimos anos bateram o recorde de inscrições e participação de escolas. A alegria das crianças e jovens praticando esporte e representando suas escolas é algo marcante. Além disso, foi implementado um canal de transmissão ao vivo das finais das categorias pelo Instagram do Departamento de Esporte, permitindo que os pais acompanhem os jogos em tempo real ou posteriormente. Um feedback positivo da comunidade escolar nos incentiva a ampliar essas transmissões para mais jogos além das finais. Sobre o auxílio ao atleta, existia uma lei que não disponibilizava recurso. Após ser regulamentada pelo prefeito Fabiano Feltrin, foi possível auxiliar atletas a participarem de competições nacionais e internacionais, representando Farroupilha. Os valores liberados foram, em 2021, em meio à pandemia, 5 mil. Em 2022, 14 mil. Em 2023 e 2024, 30 mil. Vamos propor algumas alterações na lei para reduzir a burocracia e ampliar o valor do auxílio, beneficiando mais atletas. O Fundo Municipal de Desenvolvimento do Esporte e Lazer, o Fundel, passou por um processo de revitalização,
Antes, as entidades esportivas estavam desacreditadas, pois não havia repasse de recurso. A partir de conferência realizada nos últimos 3 anos, com diálogo e transparência, foi possível recuperar a credibilidade, resultando no financiamento de 5 associações esportivas em 2024, abrangendo o esporte de rendimento, educação e eventos. Para a terceira idade, foi criado um projeto Movimente, que oferece atividade física em 5 núcleos de Farroupilha. As associações dos bairros cedem espaços e o Departamento de Esporte disponibiliza professores. O sucesso do programa se reflete aos 350 alunos inscritos em 2024, proporcionando mais qualidade de vida a essa população. A piscina pública também faz parte do departamento que, pelo 2º ano consecutivo, bateu o recorde de inscrições. O local, agora bem estruturado, totalmente reformulado e bem organizado, está fazendo a diversão da população. O poder público também apoiou a retomada do futebol amador, com o Farroupilhão, que voltou a ser realizado anualmente desde 2022, após 8 anos sem edições. Além disso, foi criada uma competição nova, o Boleiro da Várzea, permitindo que os amantes do futebol jogassem o ano inteiro. Primeiro semestre o Farroupilhão e o segundo semestre o Boleiro da Várzea. Nosso compromisso é continuar atendendo às demandas do esporte farroupilhense. Por isso, estamos organizando a formulação de uma frente parlamentar do esporte e juventude para que juntos possamos construir um futuro melhor para os nossos esportistas, desde as crianças até a terceira idade. A pandemia deixou claro que a prática do esporte tem mais qualidade de vida e resistência física. Seguiremos atentos para garantir que o esporte continue incentivando e buscando alternativas para fortalecer a prática esportiva e promover um estilo de vida saudável para toda a comunidade farroupilhense. E, por fim, quero informar que estarei protocolando um pedido para que o responsável da seção do cartódromo municipal, seu Rogério Vilmar Napolini, proprietário da empresa TechSpeed, para que compareça à Câmara de Vereadores, para que seja repassado dados pertinentes do funcionamento do local para a comunidade e para que traga dados sobre isso, que soma mais ou menos um pouco mais de 1 ano, em frente à sessão de uso. Muitos praticantes do kart de Farroupilha têm nos procurado, relatando dificuldade do uso do espaço, e precisamos de esclarecimento sobre essa questão. Seguimos trabalhando pelo esporte de Farroupilha. E hoje também estivemos na Capela Santa Cruz, 2º distrito, aonde foi dado o ato de início de 1.800 metros de pavimentação, que a comunidade irá receber pelo programa do governo estadual Pavimenta. São R$1,5 milhão que o governo do estado disponibilizou para a comunidade, através da Secretaria de Logística e Transporte, e com contrapartida do poder público, de 800 mil, mais uma pequena ponte que vai custar mais ou menos em torno de 300 mil, também disponibilizado pelo poder público. É uma via de ligação da linha Jacinto a Pinto Bandeira para escoar a safra. Então, Farroupilha realmente não para. Muito obrigado. Obrigado, vereador Silonei. Convido o Partido Progressista, PP, para que faça uso da tribuna. Abre mão. Convido o Partido Democrático Trabalhista, PDT, para que faça uso da tribuna. Fará uso da tribuna a vereadora Franciele Bonassi. Boa noite, senhor presidente, senhoras vereadoras, vereadores, a imprensa, demais pessoas que nos prestigiam essa noite. Hoje eu quero usar o meu espaço nessa tribuna para falar sobre um projeto que eu protocolei na casa, projeto 03 de 2025, que, na verdade, ele é uma medida simples, importante e que dá visibilidade e ajuda na conscientização do TEA, então, do transtorno do espectro autista na sociedade. No caso, né, aqui na nossa cidade. Impactando, então, na melhor qualidade de vida e inclusão social para a população que está no espectro. O projeto, então, ele se refere à obrigatoriedade dos estabelecimentos públicos e privados inserirem nas vagas preferenciais, aquelas vagas que a gente já tem, então, destinadas, né, a pessoas com deficiência, que insira ali o símbolo mundial de conscientização do transtorno do espectro autismo, que é, na verdade, o laço, então, né, o lacinho aquele com peças de quebra-cabeça. Até, Rose, se tu quiser colocar as fotos, as imagens no telão, pode ser. Então, a ideia seria o quê? Colocar nas placas, então, o lacinho. Pode passar, Rose.
e também a pintura, que vai ficar assim, junto com, então, com a cadeira de rodas ali, né? Cidades como Porto Alegre, Tramandaí, Quaraí, São Lourenço do Sul, Montenegro, e agora, na última semana, eu acompanhei que a nossa vizinha Bento Gonçalves também já está entre as cidades, então, que aprovaram essa lei, né, nos municípios e estão aplicando no trânsito local. Então, acho que é uma forma bem legal da gente aqui em Farroupilha também conscientizar a sociedade para construir uma cidade mais acolhedora, mais inclusiva, onde as diferenças sejam reconhecidas e respeitadas, porque eu acho que é uma questão também de pertencimento das pessoas conseguirem se identificar, porque muitas vezes as famílias, enfim, as pessoas não sabem que aquela vaga de deficiente elas podem também utilizar. Então, eu acho que é uma forma de dar realmente esse pertencimento a essas pessoas, né? Então, agora a gente sabe que o projeto segue o trâmite da casa, né? Após os pareceres, a gente vai debater no plenário, mas eu quis trazer hoje aqui também, porque para pedir, então, a sensibilidade dos meus colegas vereadores, né? Um olhar também mais empático em relação a isso, porque eu acho que é necessário a gente ver as ações práticas, né? Acontecendo na sociedade, e eu acho que esse projeto vem muito de encontro a isso, que é uma ação prática, e por isso, então, eu protocolei ele na casa. É o projeto 03 de 2025. Ainda sobre o tema, eu estive hoje com o deputado Pompeu de Matos, que é o deputado do PDT, lá em Porto Alegre, no gabinete dele, e tomei um café da manhã lá com ele, conversei, falei um pouco das nossas demandas aqui, e o Pompeu é sempre um parceiro da cidade de Farroupilha, já tem aí umas 10, 12 emendas que ele já enviou para a cidade também, e eu fui, então, né, para solicitar para ele mais uma emenda, agora, dessa vez, para a MAFA. No ano passado, a gente já trouxe, né, 100 mil reais para a MAFA, para a Associação dos Pais e Amigos dos Autistas de Farroupilha, onde foi do deputado Luiz Marenco, também do PDT, deputado estadual, e esse valor de 100 mil serviu, então, para agora, para esse ano de 2025, para ser pago toda a ecoterapia, que é a terapia, então, com o cavalo. E a gente sabe que essa terapia é muito importante para as crianças, né? Porque tem a questão do aumento da autoestima, da redução de comportamentos repetitivos, tem também, ela melhora a comunicação, aquelas pessoas que estão no espectro, que são não verbais, elas têm um melhoramento, né, no seu entendimento, na sua comunicação, quando elas fazem, então, essa atividade. Então, é muito importante. E esse recurso que a gente trouxe no ano passado vem para pagar, então, nesse ano de 2025. E, então, o recurso que a gente está trazendo agora, que é uma notícia boa, e por isso que eu venho comunicar também nessa tribuna, é que a gente está trazendo 200 mil reais, então, o porquê, né? Esse valor vai contemplar, então, uma reforma que a entidade vai fazer ali. Eles têm um projeto feito por uma neuroarquiteta, onde ela vai transformar a cara do ambiente da MAFA. Então, o que ela vai fazer? Vai dar aos profissionais, aos usuários e às famílias um espaço lindo, pensado, planejado, e que melhore o bem-estar e o comportamento de todos, então. Por quê? Porque são espaços adequados, são espaços com tons de cores adequados, luzes adequadas, objetos adequados. Então, um ambiente confortável e totalmente inclusivo. E, para isso, então, eu conversei com o pessoal ali, com a gestão da MAFA, e eles, então, comunicaram que eles estariam precisando dessa verba para estar executando isso. Prontamente, fui atendida pelo deputado Pompeu, que vai destinar, no decorrer desse ano, o valor de 200 mil reais para a gente estar concluindo, então, essa obra ali na MAFA. Com isso, então, né, eu quero deixar aqui registrado que Farroupilha ganha mais qualidade nos atendimentos para as pessoas com TEA, porque a gente precisa investir, a gente precisa dar o suporte necessário para essas pessoas para terem uma melhor qualidade de vida. E é para isso que a gente trabalha. Então, obrigado, senhor presidente, por hoje era isso. Convido o Partido Socialista Brasileiro, PSB, para que faça uso da tribuna. Fará uso da tribuna o vereador Juliano Baumgartner. Senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, cumprimento os cidadãos e cidadãs presentes aqui nesta noite. Cumprimento a imprensa aqui, citando
Leandro Adamati, TV Serra. Bom, eu quero falar sobre um assunto importante. Quero falar sobre educação e sobre alguns pontos que nós iniciamos o debate na semana que passou. Primeiramente, nós vamos esclarecer que em nenhum momento foi questionada a questão da ilegalidade quando a gente fala do multisseriado. No entanto, ela existe legalmente para atender às demandas em situações adversas, principalmente em localizações onde que elas têm o difícil acesso. E claro, quando fora desenvolvido ou pensado, se olhou a nível de Brasil, porque nós somos sim um país de nível continental, ou seja, nós somos um país enorme e não tem como compararmos com outros. As classes multisseriadas, elas estão presentes, sobretudo em áreas de difícil acesso e onde em comunidades afastadas, isoladas, que tem um pequeno número de habitantes, de moradores. Porque a dificuldade do acesso não é somente algo relacionado aos estudantes, aos alunos, mas também aos professores, a merendeira, enfim, os funcionários da escola. Não somos contra a manutenção de turmas multisseriadas em locais distantes dos centros urbanos. Nós somos contra o retrocesso. É isso que tem que ficar claro. Nós somos contra o retrocesso, ou seja, o que melhorou, retroceder, piorar. Daqui da Câmara de Vereadores até a escola Carlos Paese dá cerca de 12,5 quilômetros. Todos eles são pavimentados. Então, se a gente pegar aqui o nosso carro, um veículo e fizer o trajeto, vai dar cerca de 15 minutos. Não podemos dizer que se trata de uma questão remota ou complexa, difícil acesso aos professores, aos estudantes que teriam dificuldade ou tempo hábil para o deslocamento. Realmente, o que vimos com o retrocesso aconteceu na escola de Carlos Paese é uma economia de trocados. Que, inclusive, nós veremos os resultados ali na frente. Situação diferente da escola Eugênio Zieiro, que fica a 30 quilômetros do centro, sendo parte deste percurso por estrada de chão, estrada britada, onde que muitas vezes a gente comentou, a gente levantou, que boa parte delas ficaram em péssimas condições de trafegabilidade. Então, já lhe cedo à parte, onde que até mesmo os professores teriam dificuldades para chegar. Cedo uma parte ao vereador Roque. Uma parte ao vereador Roque Servinini. Vereador professor Juliano, sim, inclusive lembrando que aquela situação da escola Eugênio Zieiro, a gente tem o prazo de até amanhã, né, para que o governo apresente uma solução. Hoje mesmo um pai me ligava dizendo que sua filha não quer mais entrar no ônibus, tem medo. E, portanto, ela tem faltado à escola, porque tem dias que ela quer ir, outro dia ela chega em casa com medo, no outro dia não quer mais voltar, porque demora muito o trajeto. Inclusive, tem uma curva numa estrada chamada Valentim de Bona, que lembro, quando fui secretário, eu abri aquela estrada e conseguia passar por ali o micro-ônibus, o ônibus, enfim. E, atualmente, voltou a estar da forma com que estava, ou seja, trancada e não tem trafegabilidade por aí, o que aumenta consideravelmente o percurso. Então, a gente espera que amanhã tenha uma solução disso. Caso contrário, a gente vai procurar os outros meios. Obrigado. Com certeza contribuiu. Então, se a gente pegar aqui, distância de 30 quilômetros, mais ou menos uns 40, 50 minutos aqui do centro de deslocamento. E, nesse caso, é necessário procurar professores, funcionários, pessoas que são próximas da comunidade para facilitar o acesso. Até porque esse relato do deslocamento das crianças até a escola Júlio Mangoni, que dá em torno de uns 12, 13 quilômetros, não tem monitor, que é um assunto recorrente que a gente vem debatido. A Secretaria de Educação ela deveria trabalhar com um estudo sobre demanda, organização, zoneamento, busca ativa das comunidades.
fazer um levantamento. Quantos estudantes tem? Para onde estão? Como é que está esse desfecho? Porque a partir daí poderia se organizar, poderia se redistribuir e fazer de uma forma melhor. E a escola poderiam estar numa zona onde que recebesse transporte escolar ou mesmo não necessário o mesmo. Então, fazer gestão na Secretaria de Educação não é algo fácil. Requer tempo, requer planejamento, requer organização, trabalho e, claro, diálogo com a comunidade. E é o que a gente espera. Eu quero só ir para o próximo ponto e lembrar. Há o caso da Escola Terezinha Trave, na linha Eli, que está sem alunos e fechando as portas. Resultado de um processo sorrateiro de esvaziamento. Primeiro tira um ano, depois tira o outro, e agora não tem mais turmas, porque se fecharam. Logo, não tem mais aluno, não tem mais demanda. Mas ficam algumas perguntas. Quando foi informado a comunidade sobre o fechamento? Houve alguma reunião com a comunidade? Algum pronunciamento oficial que vai se encerrar as atividades ou que se encerrou? Não houve nada. Meu caro colega vereador advogado Roque, creio ou parece que está sendo utilizado o mesmo método operandi na escola Eugênio Zinheiro, na linha República. Este ano, os alunos do pré são transportados para a Jance. No ano seguinte não haverá os alunos para o primeiro e em 2027 não haverá para o segundo. E assim por diante, até o fechamento da escola. Sem diálogo, sem organização e nem mesmo a coragem de chegar e dizer a verdade, a real, para os pais, para aquela comunidade. E, inclusive, durante o pleito eleitoral, amedrontar a comunidade dizendo que se o ex-prefeito que foi candidato implantasse, a primeira coisa que ele faria era fechar a escola. Ironia do destino. As fakes estão por aí. Mas, pasme, nos últimos dias eu recebi o seguinte questionamento e a seguinte acusação, que eu fechei a escola Terezinha Trave, porque eu fiz um pronunciamento aqui na Câmara. Preocupante e lamentável. Porque quando não se age com a verdade, não se age com a coragem, se age com o quê? Fica a indagação. Mudaram algumas peças da gestão, mas praticamente a ideia da equipe e o método são o mesmo. E fica também aqui, a gente não tem como saber os destinos, a gente não tem como saber a eficiência do ensino multisseriado na prática, porque não são aplicadas as provas avaliativas, como, por exemplo, a Prova Brasil, nem o Sistema de Avaliação de Educação Básica, o SAEB, popularmente chamado como IDEB. Ou seja, o município que tem o maior IDEB não quer que a outra escola tenha competição, tenha a capacidade de ter índices bons para, quem sabe, até, entre aspas, uma disputa pedagógica para bons índices. Então, triste isso. Outro assunto. Semana passada foi falado sobre alguns investimentos em educação. Óbvio que são importantes, mas, porém, entretanto, todavia, é imprescindível que sejam esclarecidos alguns fatos. Porque números jogados, talvez a forma que foi falada, fica-se somente com uma narrativa ou mesmo com um tom do direcionamento do discurso. Muitas daquelas obras citadas partiram e foram deixadas quase 100% em andamento ou quase concluídas no governo do Clayton Pedroso. E para os meus colegas vereadores que estiveram aqui na legislatura passada, sabem que eu não gosto de fazer essas comparações, porque isso é chato, isso não agrega nada ao debate público, mas quando as coisas elas não fecham, é importante fazer o contraponto. Daria para a gente falar ampliação da Escola dos Anjos Pio X, dos Anjos sim, né, que agora tiraram, esconderam o nome dos Anjos, que inclusive fora feito por decreto. Inclusive na época eu era subsecretário de Educação e eu estava tratando da obra da ampliação. Ampliação da Escola dos Anjos do Industrial,
sim, estava quase finalizado o processo. A construção da escola de educação infantil no Monte Pascoal, que sim, mais de 80% da obra estava finalizada e faltava a liberação de parte do recurso do FNDE e fazia parte os outros trâmites e liberação por parte do preenchimento no sistema por conta da CEDUC. A reconstrução da escola Zelinda Rodolfo Pessim, que ela era quase toda a sua estrutura de amianto, que é um composto tóxico que não pode mais estar presente nas estruturas, inclusive tem umas quantas ainda que faltam, que precisa ser feita a migração. Salas de aula na escola José Quesini estavam em andamento. Fechamento da quadra do Ângelo Chieli, emenda do deputado federal José Stedley, do PSB. O vereador Roque trabalhou nessa época para a vinda da emenda. Nós estivemos lá no FNDE e solicitamos a liberação do recurso. Sobre ar-condicionado, televisores, computadores, ótimo. Todos nós sabemos que em 2021 se entrou com um recurso bom em caixa, porque não teve como gastar ou investir na pandemia. E o município, por força de lei, ele tem que investir 25%. E, historicamente, o nosso município investe 33%. Porque, para deixar claro, educação não se gasta, se investe. Só em transporte escolar houve uma economia de mais 5 milhões no ano de 2020, porque não foram transportados alunos, porque no começo de 2020, lá em março, eclodiu a pandemia e teve o lockdown, teve o isolamento, teve a forma de implantação provisória do ensino remoto, e também a gente pode falar 1 milhão que não foi gasto com o transporte universitário repassado lá para a FEI. Ou seja, teve recursos bons que foram economizados. Dá para falar também mais. Economia na merenda, horas suplementares de professores e as próprias compras das vagas nas creches, que muitas diminuíram, sim, porque as creches ficaram fechadas. Logo, o município não pagou para as escolas ficarem abertas, porque senão poderia ter o quê? Apontamentos. E esse dado é importantíssimo. A redução das vagas, das compras nas vagas privadas, devido ao Covid em 2020, não é uma comparação justa, ela é desleal, porque se fechou várias vagas naquele ano por conta da pandemia de Covid. E que bom que se investiu na infraestrutura, é isso que se espera. Os governos que vieram antes têm obrigação, os que estavam antes também, o que está agora tem que investir, o próximo não é um favor do prefeito, do secretário, da secretária, é obrigação. Sobraram recursos, inclusive para pintar escolas que não precisavam de pintura, como, por exemplo, a escola 1º de Maio, onde que o pessoal pintava na parte externa debaixo de chuva. Eu estive lá e tem pontos que a tinta já descascou. Se gastou com coisas que não precisava. Por exemplo, será que foi arrumado o telhado da escola 1º de Maio, que eu falei inúmeras vezes no ano passado aqui? Será que foi livrado a infestação de pombos lá, que causa doenças lá do entorno? Enfim, seriam tantos casos que eu trouxe à tona nessa tribuna, neste púlpito, na minha condição de parlamentar, que dariam para ficar horas e horas repetindo. Então, que bom que os investimentos são feitos, eu acho que eles são importantes, são necessários e é obrigação. Nós temos que parar com esse discurso fácil, porque o governo A, porque o governo B, nossa, porque ele investiu, porque ele fez isso, é obrigação. Todos nós pagamos impostos, todos. Ninguém tem recessão de imposto ou isenção. Então, tudo tem que ser investido, é para isso que é feito, senão não teria cobrança de impostos. Então, o que a gente espera? A gente espera que a educação seja boa, de qualidade plena e leve, e que as coisas aconteçam. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Juliano. Convido o Partido da União Brasil para que faça uso da tribuna. Fará uso da tribuna a vereadora Fernanda Correia. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores, a todos aqui presentes, servidores da casa, imprensa e aos que nos acompanham pela internet. Hoje, na verdade, eu vou usar a tribuna para falar de uma data muito importante, que, na verdade, se não houvesse essa conquista,
há anos atrás, nós mulheres não estaríamos hoje aqui ocupando essas cadeiras. No dia 24 de fevereiro de 1932, as mulheres brasileiras conquistaram o direito de votar e serem votadas. Então, hoje a gente celebra essa conquista que é fundamental para a democracia. Faz 92 anos da luta incansável de mulheres que não aceitaram ser excluídas das decisões políticas do nosso país. A mobilização de grandes figuras no movimento sufragista brasileiro, como Berta Lutz, fez com que o então presidente Getúlio Vargas assinasse, na época, o Código Eleitoral de 1932, garantindo ao voto feminino. E no ano seguinte, em 1933, as mulheres já puderam votar e também a concorrerem aos cargos eletivos. Essa conquista, ela foi apenas um começo, né, de uma longa caminhada por igualdade. Ainda hoje, a participação das mulheres enfrenta muito desafio, mesmo nós sabemos que a gente representa mais da metade da população brasileira, nós somos minoria ainda nos espaços de poder. No Congresso Nacional, nas assembleias, nas câmaras municipais, as mulheres ainda precisam superar muitas barreiras para ocupar seus espaços. Aqui mesmo na Câmara de Vereadores, nós somos em 4 vereadoras, algo que é um avanço, que demonstra um grande avanço, porque pela primeira vez, né, aqui na Câmara de Farroupilha, a gente tem 4 vereadoras. Quando eu estava como suplente também, a gente teve 4 vereadoras ocupando as cadeiras aqui, né, doutora Leonora? Mas eu era vereadora suplente, hoje vendo que nós somos em 4 vereadoras eleitas aqui, faz a gente ver que a gente teve um grande avanço mesmo na democracia, na política aqui de Farroupilha. E isso nos lembra da necessidade de ampliar cada vez mais essa participação. A gente sabe que não basta a gente apenas ocupar espaços. A gente precisa fortalecer as políticas públicas, dar vozes às mulheres da cidade e incentivar as lideranças femininas. Representar a população faz com que, em especial as mulheres, faz com que eu tenha orgulho dessa responsabilidade, porque hoje não é só uma data para a gente recordar o passado. A gente é um momento para a gente reafirmar o compromisso com a democracia, a igualdade e a ampliação da participação das mulheres na política. Então, eu deixo aqui, né, a todas as mulheres que vieram antes, as que seguem hoje na luta e ainda as que vão vir, a minha gratidão, a nossa luta e dizer que a nossa voz vai permanecer firme por essa luta que foi conquistada lá em 1932. Uma boa noite a todos. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereadora Fernanda. Convido o Partido Liberal, PL, para que faça uso da tribuna. Abre mão. Está encerrado o espaço destinado ao grande expediente. Passamos ao espaço destinado ao pequeno expediente. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra o vereador Darlan de Jesus. Presidente, boa noite, colegas vereadoras, vereadores, público presente. Começo, então, informando sobre a viagem que fizemos no meio da semana a Brasília, onde fomos buscar emendas parlamentares aí para conseguir contemplar algumas instituições, né? Então, buscamos aí emendas do deputado Sanderson para aquisição de um veículo para o CDI, emenda parlamentar também do Zuco para o Mocovi e para a MAFA, emenda parlamentar do Mourão para a MAFA também. E já quero agradecer ao presidente e aos funcionários da casa, porque desde o pedido até a viagem levou em torno de 1 dia e meio. Então, é essa a efetividade que nós esperamos, e eu acredito que os próximos parlamentares que forem viajar também, em busca de recurso, que tenham o mesmo êxito. Segundo ponto. Muitos aqui conhecem um atleta que faleceu ano passado, aqui no município, Yuri Turqueto. Ele faleceu de leucemia, e a família me procurou para fazer uma doação dos equipamentos. E o único pré-requisito era que não fosse vendido, mas que fosse doado,
Então, eu entrei em contato com o Leandro Barbosa, que o mesmo tem um projeto no bairro industrial chamado Kickflow, que atende aí mais ou menos 50 crianças, né? Então, e lá eles aprendem essa questão de hierarquia, disciplina e o respeito. E esse material vai ser doado, então, para esse projeto. Quero agradecer a família, em nome da esposa Dai. Então, o meu carinho e a minha admiração pelo atleta que foi o Yuri. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Darlan. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Roque Sevenini. Senhor presidente, senhores vereadores, demais pessoas presentes, aqui a imprensa, eu quero trazer a esta casa um assunto que nós debatemos por demais na última legislatura. Vereadores que são daquela legislatura vão lembrar do assunto da estrada que liga ao Salto Ventoso, mais especificamente aqui na altura da Pedreira, na comunidade 7 de setembro. Por incrível que pareça, aquilo ainda não foi arrumado. E eu não sei se piorou muito nos últimos tempos, mas eu tenho recebido muitas ligações, mensagens de dois problemas que tem ali. Um é ali na 7 de setembro e outro ali nas imediações do Salão da Linha Eli, um pouco antes do Salão da Linha Eli. Eu tinha preparado aqui um pedido de informação com relação àquela lei que nós aprovamos, aquele projeto que depois tornou-se lei, da Lei 4.937, de 11 de dezembro de 2024, a qual autorizou a contratação de operação de crédito junto à Caixa Econômica Federal no valor de 10 milhões. Aí eu vi que entrou na casa um projeto de lei, número 7, 2025, que pede autorização ao governo federal, à Câmara de Vereadores, para buscar junto ao governo federal, à Caixa Econômica Federal, através do programa Finisa, um valor de 20 milhões de reais. E, consequentemente, pede a revogação desta lei que aprovou os 10 milhões. Então, deu algum problema ali, que não foi possível buscar esse recurso de 10 milhões, mas eu creio que uma manutenção ali não seria difícil de fazer, né? Eu sei que uma obra estruturante igual àquela demanda recurso, demanda tempo, demanda planejamento. Mas veja bem, nós estamos falando de maio do ano passado. Estamos próximo a maio novamente. Vai fechar um ano. E o prefeito que vociferava como um grande gestor, investidor na área do turismo, não conseguiu resolver o problema do Salto Ventoso, que é uma via de turismo. Então, eu aposto no governo Jonas como um governo que vai falar menos e vai fazer mais. E eu espero que, pelo menos, faça uma manutenção ali daquela via que liga ao Salto Ventoso. Ou o Salto Ventoso deixou de ser um destino turístico da nossa cidade? É uma pergunta que mereceria uma resposta. Ali o mato cresce, às beiras das vias, as valetas, sarjetas não são limpas, e nós temos uma dificuldade para tratar esse tema aí com a Prefeitura Municipal. Então, eu fiz aqui um pedido de providência com relação a este ponto ali, para solicitar um reparo e manutenção do asfalto na estrada Salto Ventoso, especificamente nos trechos localizados na altura da linha 7 de setembro e nas proximidades da comunidade Linha Eli. Para quem chegou na Câmara agora, ali naquela comunidade, eles vieram na Câmara de Vereadores 2 vezes. Outra vez eles trancaram a via, porque não tinha comunicação terrestre por aquele trecho ali. E na última, inclusive, teve a intermediação do vereador Davi, e o prefeito se negou a atender eles. Diz, não vou atender, se quiser, diz para eles lá que vai ir uma máquina lá para fazer uma retirada do material que tem ali, e foi retirado o material, mas não foi consertado o asfalto. Então, nós temos essa dívida com esses moradores e com esse ponto turístico de Farroupilha, um ponto importante. E creio que esses 20 milhões deva ser para fazer esses reparos de forma mais estruturada, mas caberia ali um reparo naquele local. E tem que facilitar o entendimento, o atendimento com as pessoas que ligam para um secretário. Não dá para o secretário receber a ligação do morador e dizer para o morador, olha, você tem que se dirigir à ouvidoria da prefeitura. Ora, se liga para o secretário, eu sei porque eu já fui secretário. É o secretário que tem o poder de decidir.
não a ouvidoria. A ouvidoria vai fazer um formulário e vai passar para o secretário. Então, já diminui esse trajeto, esse espaço de problemas. Tenta encontrar uma solução. Então, eu peço aqui que possa ser dado uma prioridade naquela via que liga Farroupilha ao Salto Ventoso, passando por linha Eli, passando pelo Salto Ventoso, depois ligando linha Miller, ligando a Sardenha e chegando aqui na VRS 813. Precisa ter uma atenção àquele local e, de modo rápido ali, fazer o conserto daqueles problemas ali que o asfalto apresenta. Era isso, obrigado. Obrigado, vereador Roque. A palavra está com o vereador Joel Correia, na tribuna. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores, novamente. Boa noite a todos que nos acompanham aqui. O Eric chegou agora aqui também. Então, falar hoje aqui, senhor presidente, colegas vereadores, sobre uma prisão que a Polícia Civil fez na semana passada aqui em Farroupilha, de um casal que vinha aplicando golpes por telefones aqui na cidade. Uma matéria foi vinculada na imprensa aqui na última semana, então deu notório aí que a Polícia Civil fez seu trabalho e prendeu esse casal. Tem um questionamento aqui para todos os colegas vereadores, quem nos acompanha aqui, quem nos assiste de casa, se quem nos acompanha já caiu em um golpe ou conhece uma pessoa que já caiu em algum golpe desse tipo. Porque hoje em dia é uma coisa comum, esses bandidos estarem aí efetuando esses golpes através de celular. O delegado já vinha alertando que, em muitos casos, é utilizado o celular das próprias vítimas. Então, ressalto aqui que os criminosos utilizam esses métodos cada vez mais sofisticados para enganar a população. Eu mesmo, na metade de dezembro, houve uma tentativa de um golpe sobre mim, que é esse mesmo caso que eles vinham divulgando aí, que foi divulgado na imprensa, onde as pessoas ligam e fazem ameaça, muitas vezes fortes. No meu caso, eles me mandaram foto do meu veículo estacionado no meu local de trabalho, foto dos meus filhos na escola. Então, assim, a gente tem aquele ditado, é mais fácil falar do que fazer. Eu já tinha orientado diversas pessoas sobre o procedimento, bloqueia, não dá bola, não faz, mas quando se trata da gente e coloca as fotos, assim, nos expõe a este perigo, a gente fica amedrontado, não tem como negar. Mas pelo meu conhecimento, já conversei com algumas autoridades, então fiz o bloqueio dessas pessoas e não fiz pagamento algum. Mas realmente é uma dificuldade quando envolve assim, esse elo familiar da gente, aí a gente fica amedrontados. Então fica aqui a dica para as pessoas terem muita atenção, não cair nesse tipo de golpe aí, porque as pessoas estão cada vez, eles têm mais informações da gente do que a gente mesmo imagina. Então, eu fiquei muito assustado no dia que eu recebi as fotos do meu carro estacionado no local de trabalho, das crianças na escola, e aí fiquei um pouco apavorado no momento, mas depois consegui raciocinar ali, recebi vídeo de armas, pessoas mandando localização em tempo real que estavam na frente da minha casa, com vídeo de armas me ameaçando e pedindo Pix, pedindo para fazer pagamento. Mas não fiz nenhum pagamento, fiz o bloqueio do celular que estava me ligando e também registrei o boletim de ocorrência, que é o mais importante. O boletim de ocorrência a gente tem que estar sempre registrando. Às vezes as pessoas não registram o boletim de ocorrência porque pensam, não vai adiantar de nada, ou por medo até de registrar esse boletim, que vai acontecer alguma coisa. Mas não precisa ter esse temor, porque hoje, para a Polícia Civil, a maior arma que eles têm é quando a gente registra esse boletim de ocorrência. Porque os dados do boletim ajudam a polícia a mapear e combater os crimes. E reforço aqui as palavras do delegado Fernando. O boletim é essencial para que as autoridades tenham conhecimento e possam agir, porque sem ele, os criminosos ficam aí agindo da forma que eles bem entendem. Então, eu reafirmo aqui o compromisso deste vereador com a segurança e a proteção da população. E quero agradecer o trabalho da Polícia Civil e demais agentes de segurança e incentivo a conscientização e colaboração de todos para combater esse tipo de crime. E alerto sobre a necessidade de estar sempre atento e informado. Sugiro que os farroupilhenses adotem boas práticas para evitar ser vítimas de golpes.
como desconfiar de ofertas muito vantajosas, evitar compartilhar dados pessoais com desconhecidos, confirmar informações antes de fazer qualquer tipo de pagamento e manter-se atualizado sobre novos golpes divulgados pela polícia e pela mídia. Muito obrigado, senhor presidente e colegas vereadores. Obrigado, vereador Joel. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, a vereadora Glaci Silvestrin. Boa noite novamente a todos. Gostaria hoje de falar sobre uma importante obra que foi dada início nessa manhã, lá na Capela Santo Antônio, que vai até a Capela Santa Cruz, da linha Jacinto, que é divisa com Pinto Bandeira. Esta obra, então, em parceria com o Governo do Estado e o Poder Público Municipal. Dizer, sim, da felicidade que eu sinto em saber que mais essas comunidades vão ser contempladas, então, com esse asfaltamento, né? E dizer o quanto é importante para as comunidades ter esse asfaltamento, não só para o escoamento da sua produção, mas também para quem mora lá, né? Então, parabenizar tanto o Governo do Estado quanto o Poder Público Municipal por essa obra, mas principalmente parabenizar os agricultores, né, o nosso interior, por mais essa importante obra. Por quê? Eu entendo que quando os nossos agricultores querem, as coisas acontecem. Tem que ir à luta, tem que batalhar e assim as coisas acontecem. Muito obrigado, senhor presidente. Era isso. Obrigado, vereadora Glaci. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Se nenhum... Com a palavra, o vereador Roque Sevenini, com espaço de liderança. Senhores vereadores, apenas para comentar que dia 26 de fevereiro, nós teremos a abertura da colheita do kiwi. A Prefeitura Municipal de Farroupilha, por meio da Secretaria de Agricultura e da Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte, Lazer e Juventude, convida Vossa Senhoria para o evento de abertura da colheita do kiwi, que acontecerá em 26 de fevereiro de 2025, na propriedade do senhor Carlos Bom, linha 47. É um convite aqui do secretário Renan. Então, aproveito e estendo esse convite ao pessoal da Frente Parlamentar em Defesa da Agricultura, de quem puder participar, e os demais vereadores, para estarem presentes. Eu acho que é importante essa colheita, início da colheita do kiwi em nosso município. E também, senhor presidente, eu quero fazer aqui uma observação aqui com relação a um pedido de providência que nós fizemos da rua Padre Dionísio Maximiani, no bairro Volta Grande. Essa rua, para quem não conhece, é ali entre os dois shoppings, o Shopping Centro de Compras e o Detras, que era, não me lembro o nome do shopping ali que fechou, teve ali uma colocação de um gradil, de uma cerca, e não foi observado ali o passeio público, e os carros começaram a estacionar na lateral dessa rua, e o nosso secretário de Planejamento recebeu essa demanda feita por mim, e prontamente atendeu. Então, aqui um reconhecimento ao Paulo Gasperin, secretário de Planejamento, e a rua, que é uma transversal, ali nesse ponto, está pendente, então, de uma solução, porque ali sim, aí a cerca foi colocada em cima do passeio público e deverá ser recuada. Então, nós estamos aqui fazendo essa fala em nome dos moradores ali do bairro Volta Grande, para que duas questões. Primeiro, reconhecer, teve uma demanda, e ela foi atendida. E segundo, insistir que ela deva ser continuada a demanda com relação à outra rua transversal que ali está. Então, eram essas as minhas manifestações com relação ao meu espaço de liderança, e muito obrigado. Obrigado, vereador Roque. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Está encerrado o espaço do pequeno expediente. Espaço do presidente pelo tempo de até 5 minutos. Quero aqui agradecer a todos que aqui ainda estão conosco, também quem nos acompanha através da TV Serra, e também agradecer os colegas vereadores pelas pautas trazidas, que foram bem importantes, sempre em prol da nossa comunidade farroupilhense. Encerrado o espaço do presidente. Encaminhamento de proposições às comissões de Constituição, Justiça e Redação, Infraestrutura e Bem-Estar Social, o projeto de lei do Legislativo número 03 de 2025.
e as comissões de Constituição, Justiça e Redação, Orçamento, Finanças e Contas Públicas, o projeto de lei do Executivo número 07 de 2025. A senhora quer se manifestar, doutora? Com a palavra a vereadora Eleonora Broilo. Eu apenas gostaria de dizer aos membros da Frente Parlamentar de Apoio e Promoção aos Direitos e Políticas Públicas para as Mulheres que amanhã terá reunião às 16h40. Querem que eu denomine os nomes dos membros? Não precisa, né? Não precisa, cada um sabe da sua. Então, é apenas para dizer que amanhã terá a reunião, tá? Obrigada. Obrigado pelo seu comunicado, vereadora Eleonora. Nada mais a ser tratado nesta noite. Declaro encerrados os trabalhos dessa presente sessão. Uma boa noite a todos. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.